E a paz do Senhor Jesus a todos. E cada vez mais estou em um cenário inusitado. Mas tudo bem, bora parar de conversar e vamos pro vídeo. Então, pessoal, o que acontece? Na palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que o amor, ele lança fora todo o medo. E esses dias eu tava pensando que mensagem eu poderia estar trazendo aqui pro YouTube e tudo e tal. E quando foi no final de semana, fui assistir um filme e nesse filme existia uma partezinha só, que não foi o filme todo falando sobre isso, mas tinha uma partezinha que falava sobre um dragão. Tinha um dragão nesse filme e tal. E esse dragão, ele tinha um superpoder que simplesmente ele botava muito medo nas pessoas, tanto medo, que as pessoas ficavam paralisadas diante dele e com isso elas podiam até morrer de medo, entendeu? Por tanto medo que elas estavam sentindo. E eu comecei a prestar atenção naquele dragão e o que ele fazia com aquelas pessoas, porque ele não é que ele atacava as pessoas, ele não fazia nada com as pessoas, elas simplesmente quando estavam perto dele paralisavam, elas começavam a ficar paradas assim, paravam até morrer. E aí o que acontece? Muitas vezes Satanás faz isso na sua vida. Às vezes ele simplesmente não está conseguindo tocar em você, muitas vezes ele não está conseguindo lançar coisas em você, mas ele pode estar conseguindo lançar um medo em você. E o medo, a gente sabe que o medo, ele paralisa as pessoas. O medo, simplesmente, quando você sente aquele medo, uma das primeiras reações que você vai sentir é paralisar. Simplesmente ficar parado. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho ainda muito medo de altura. Ainda tenho. E com isso eu lembro de algumas vezes eu subi uma escada que tem aqui para um tanque para ver. Meu pai falava assim, sobe lá porque eu preciso para você ver. E tudo. O tanque não é alto, é bem baixo e tudo, mas pelo fato de eu ter tanto medo de altura, tanto medo, eu subia e assim, primeiro degrau, não tava nem longe do chão nem nada, e eu tava lá parada e começava a ficar morrendo de medo. Pra mim era como eu tivesse, meu Deus do céu, em cima de um prédio, alguma coisa assim. E com isso eu lembro que minhas pernas paralisavam completamente e eu ficava ali morrendo de medo. Se alguém tocasse em mim, eu gritava, porque era tanto medo que eu sentia pela altura e tanto pavor que não era nada. Mas se eu continuasse, até se eu caísse da escada e tudo, não ia ter problema nenhum, porque era tão baixo, gente, tão baixo, e eu morrendo de medo, porque o medo paralisa. Muitas vezes Satanás não consegue estar fazendo certas coisas com você, mas ele está lançando o medo muitas vezes de avançar, o medo de viver coisas novas e o medo de muitas vezes das coisas se repetirem. Quando você consegue vencer algo, o diabo vem e começa a lançar na sua mente que vai acontecer tudo de novo e como será, o que vai ser e tudo, e com isso você começa a ficar com medo e começa a paralisar aos poucos, porque ele paralisa aos poucos, ao ponto de você perceber que simplesmente você não está vivendo, mas você está simplesmente sobrevivendo, e você começa a ficar sobre o efeito do medo, paralisado em coisas que nem muitas vezes tem sentido em sua mente, mas você simplesmente está tão paralisado pelo medo de errar, medo de cair de novo, medo das coisas serem como eram antes e tudo, e começa a vir aquele medo e tudo. Mas uma coisa eu quero te dizer, não é que simplesmente você não vai sentir medo, não é que simplesmente eu vou te dar uma solução para você nunca mais sentir medo nem nada, porque não é isso. O medo, ele vai sempre existir em nossas vidas, ele sempre vai estar. Mas a diferença é que você não pode parar diante dele. Não é que as outras pessoas, quando fazem certas coisas, você vê pessoas às vezes pulando de prédio, pulando de paraquedas, ou então às vezes, muitas vezes falando a um público enorme e tudo. Será que elas sentem medo? Com certeza elas devem sentir algum medo, mas só que elas conseguem dominar aquele medo. Ela não deixa simplesmente o medo dominar elas, mas elas simplesmente dominam o medo. Assim aconteceu também no filme. Teve uma parte a qual um menino veio e simplesmente ele começou a lutar contra aquele poder que o dragão tinha. E aí ele lutava contra aquele medo todo. E aí foi que ele conseguiu vencer e tudo. E o dragão não conseguiu vencer ele nem nada, porque ele não deixou que aquele dragão paralisasse ele. Então não deixe que o medo te paralise. Não deixe que Satanás te paralise lançando coisas em sua mente, dizendo que tudo vai ser como era antes, que as coisas não vão acontecer e que o medo de viver o novo de Deus e como vai ser tudo. Não.
Só entrega nas mãos de Deus, deixa tudo nas mãos de Deus e vá com medo. Mesmo, Bia, mas eu tô sentindo medo de viver algo diferente na minha vida. Eu tô com medo de certas propostas, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, eu tô com medo disso e tal, e tal. Não tenha medo, se Deus te disser, vem assim, vá, continua, vai. Agora não diga assim, não, eu não vou ter medo. Então quer dizer que agora não é pra eu ter medo nem nada. E aí você vai e começa a pecar. Não, estou falando em relação a coisas certas. Não tenha medo de fazer o certo. Por mais que os temores venham, por mais que as dúvidas e os problemas, as coisas venham, mas não deixe o medo te paralisar. Continua, mesmo com medo. Continua, mesmo com medo, anda. Mesmo com medo, vá. Existe uma coisa que meu pai sempre falava comigo, que eu tinha muito medo de estar falando na frente e tudo, como muitas vezes ainda tenho, mas meu pai sempre falava bem assim, não deixe que as outras pessoas percebam que você tá com medo, nem nada, mas demonstre como você não tivesse com medo nem nada. E eu comecei a aprender isso, e tem muitas vezes que eu vou falar certas coisas na frente, alguma coisa assim, e eu tô por dentro morrendo de medo, mas por fora eu tento demonstrar que eu não tô com medo, e mesmo assim eu vou, e quando eu vejo já passou já, e eu consegui vencer aquilo, eu consegui apresentar alguma coisa, eu consegui fazer aquilo que eu tava com tanto medo e tudo, mas não deixei aquele medo me paralisar. Então não deixe o medo te paralisar, mas simplesmente continue e vá, mesmo com medo, que Deus vai ser contigo e você vai conseguir e as coisas vão dar certo na sua vida. Espero que essa mensagem tenha te abençoado e que Deus te abençoe. A paz.